Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Ah, ótimo. Peraí. Ó, o pão de queijo tá aqui, hein? Olha, O café também. live de mineiros, tem que ter Pão certo? de queijo com café. Isso mesmo. Pessoal, vamos começar aqui agora. O pessoal tá mandando aqui já mensagem falando que o áudio tá ok, a imagem também. Primeiro eu gostaria de agradecer o professor Welder, te dar boa noite para todo mundo que está participando. Fazer a apresentação do professor Welder, né, que aceitou o nosso convite. O professor Welder Antônio Silva, ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação no Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia em convênio, né, com a Universidade Federal Fluminense. Ele é especialista em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva pela Universidade Estácio de Sá, no estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e atua como analista legislativo, arquivista e gerente em gestão arquivística na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e como professor adjunto do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e parabenizando novamente, vencedor do Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odila Fonseca, em 2018, do Arquivo Nacional na categoria de melhor tese de doutorado. E vencedor do Prêmio Reparc de Pesquisa em Arquivologia em 2019, do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa na categoria tese de doutorado em primeiro lugar. Então, parabéns novamente, professor, te agradecer a oportunidade, né? E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o tema o arquivista no ambiente digital, né? Quais são os impactos, demandas e perspectivas. A ideia da associação era trazer um olhar sobre a atuação desse profissional, falar sobre o ambiente digital, mas não trazer um olhar tanto sobre sistemas, sobre só o ambiente, mas a atuação profissional. E a gente nós vamos começar com algumas perguntas, tá, professor? Você pode ficar à vontade, se você quiser interromper em algum momento. E no final, as perguntas que forem surgindo do pessoal, a gente vai deixar mais para o segundo tempo, daqui uns 30 minutos mais ou menos. Combinado? Então, assim, professor, quando a gente pensa no ambiente tecnológico, né, de produção, de documentos, o que a gente pode dizer, assim, quais são os principais desafios para o arquivista? Olha, Isabela, antes de começar, primeiro eu preciso agradecer, né, pelo convite. Assim como a arquivologia, todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço e pela nossa área. E tenho um amor muito grande pela MARC, tive a oportunidade de estar lá nos primeiros passos e acompanho sempre de perto. E, em primeiro momento, eu também quero parabenizar a MARC pela temática, porque o momento é muito oportuno, a gente está vivendo uma coisa nova, eu não sei como é que vai ser isso aqui, eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso, porque eu comentei com alguns colegas que entraram em contato comigo durante o dia, que eu estou acostumado a falar e olhando para os olhos das pessoas, e pela primeira vez não ver as pessoas é estranho demais. A temática ela é muito importante, até porque vocês trazem para a discussão o papel do arquivista. Né? Hoje eu brinquei mais cedo, né, que, na verdade, a gente tem aí os sistemas, os softwares, os hardwares, e o arquivista, será que ele está preparado para esse momento, né, para essa era digital? Então, assim, é importante a gente pensar que, até então, antes do surgimento da internet, assim, a informação era um item caro, e ela é pouco acessível, e estava sempre centralizada. Principalmente com o advento da internet, o mundo arquivístico, ele sofreu algumas transformações. Até então, nós, enquanto arquivistas, a nossa vida estava muito resumida em lidar com papéis, papel mesmo, documento em formato papel, com burocracias e com prazos. E agora a gente está passando por um momento de rompimento de barreiras, principalmente de rompimento de barreiras de tempo e espaço. Esses limites que a gente tinha de prazo, de burocracia, do próprio documento enquanto um documento físico palpável,
eles foram quebrados. Inclusive, assim, a gente está vivendo aí uma quebra, né, do que a gente chama de limites dos fusos horários e limites das... Principalmente nesse momento agora, né, onde a maioria está trabalhando de casa, home office, no decorrer, acho que a gente pode conversar melhor sobre essa questão. Eu, por exemplo, estou em home office. Mas então, assim, a gente teve vários paradigmas dentro da arquivologia, não só dentro da arquivologia, mas dentro de outras áreas. A gente teve quebra de conceitos, revisitação de conceitos, de métodos de trabalho, de questões estruturais. Então, assim, a internet, principalmente, trouxe, não representa para a gente simplesmente digamos assim, um meio de comunicação eletrônica. Ela é muito mais que isso. Ela é uma rede mundial de indivíduos e de instituições que estão conectados. E que cada vez mais resposta rápida e precisa. E nós fazemos isso. Tá? É importante a gente pensar uma coisa, a gente estava pensando isso recentemente, que nós, enquanto arquivistas, lidou com a tecnologia. A pedra talhada era uma tecnologia, o papiro era uma tecnologia, o cassete é uma tecnologia. A tecnologia, a microfilmagem, a tecnologia sempre fez parte do trabalho do arquivista. Entendeu? Então, assim, e vai vir outras tecnologias. E cada vez que uma nova tecnologia se apresenta, a arquivologia, lógico, nós arquivistas, a gente se reinventar, se reestudar e crescer. Faz parte do crescimento, é uma área que está sempre se construindo. Até porque se não fosse uma área que se construísse, ela passava a ser uma técnica e não uma ciência. E é isso, assim, com a internet, eu estava lendo recentemente um cara falando, olha, a gente tinha o código Morse, a gente teve o telefone, a gente teve o fax, a gente teve o telegrama, a gente tem o e-mail e agora a gente tem o WhatsApp e a videoconferência. A gente está fazendo agora a videoconferência. Está mudando as coisas, né? É o momento que a gente está vivendo, a forma como a gente está vivendo e a gente tem aí o que a gente chama de uma overchoice. Seria um mundo com possibilidade de escolhas infinitas. E nós, arquivistas, a gente não pode esquecer disso e não pode adaptar essas novas tecnologias. As tecnologias elas vão aparecer, elas vão acontecer, e na medida que elas vão aparecendo, a gente precisa se reinventando. Agora, falando um pouquinho disso que a gente está vivendo agora, que são essas novas tecnologias digitais, esse ambiente digital, é lógico que a gente precisa das plataformas. Plataformas confiáveis, plataformas seguras, né? Um aplicativo de qualidade arquivística. Também não pode ser qualquer plataforma. Tem que ser plataforma que atende às nossas necessidades, requisitos arquivísticos. E que, enquanto arquivistas, cabe a nós exatamente saber avaliar isso. De forma é adequada para que a gente precisa e para aquilo que é necessário. Então, a gente, sim, precisa de plataformas de acesso, de gestão, de preservação, de custódia. Os modelos estão aí, né? A gente tem modelos de linguagens, EAD, EAC, EAG, METs, e tem vários modelos de linguagem sendo desenvolvidos para isso. Temos web semântica, lá fora a gente tem um chamado ProVio, uma web semântica baseada na Proxy. Mas além disso tudo, todo esse arcabouço tecnológico de todos esses, ele precisa se preparar para isso. E ele precisa construir outros mecanismos para que o trabalho dele possa se desenvolver e esses instrumentos possam ser aplicados. Então ele precisa desenvolver políticas de gestão de documentos, políticas institucionais de preservação, ele precisa desenvolver diretrizes, precisa treinar as pessoas, criar treinamentos para a aplicação dessas políticas. O fato de ter essas novas tecnologias não tira a necessidade de termos padrões, requisitos de qualidade, regras, normas, são essenciais o desenvolvimento de normas, né? No caso aí explorando a internet, para descrição, por exemplo, a gente tem as normas de descrição arquivística, os modelos, OAIs, que o Daniel Flores sempre fala deles, né? CIP, DIP, né? A gente tem aí as ISOs para gestão de documentos, então as normas e padrões precisam ser estudados e ser aplicados dentro da realidade.
o que eu falo, arquivologia não é receita de bolo. Que você pega aquela receita bonitinha e aplica. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada entidade tem um contexto, e que para se aplicar e dinamizar a arquivologia dentro daquele contexto, o arquivista ele precisa se desdobrar, ele precisa compreender todo esse contexto, ele precisa de uma visão. Ele precisa criar uma visão holística dessa entidade produtora, no sentido de entendê-la de forma completa e ampla, para que ele possa dar também um acesso completo e amplo a esses documentos. Lógico que ele também precisa aí que a gente chama de conhecimento. Ele precisa de conhecimento técnico, ele precisa de conhecimento legal, ele precisa do conhecimento institucional, ele precisa conhecer quem são os usuários daqueles documentos, né? O usuário interno, o usuário externo, quem são esses usuários? Que demandas que ele tem? Quais são as expectativas? Que recursos ele tem disponível para que eu possa interagir e desenvolver o meu trabalho com ele? Né? Qual o tempo? Em que quantidade? Né? Então é importante a gente, inclusive, fazer os estudos de usuário, coisa que nós, arquivistas, fazemos muito pouco. Nisso aí os bibliotecários nos dão banho. Né? A gente precisa desenvolver os instrumentos de gestão, plano de classificação, tabela de temporalidade. Sem plano de classificação e tabela de temporalidade, não há plataforma que sustente ou que faça o papel dela, uma plataforma de gestão ou uma plataforma de acesso, de preservação. Sem plano de classificação, tabela de temporalidade, ela simplesmente a gente vai ter uma massa documental acumulada, uma massa documental chique, digamos assim, uma massa documental digital chique. E é lógico, o arquivista ele precisa também de criatividade e proatividade. Ele precisa se reinventar. Ele precisa deixar de fazer o papel de técnico de arquivo e de arquivista fazendo o papel de técnico de arquivo. E ele precisa assumir esse papel de o planejador, o negociador, o construtor de políticas, que interpreta o contexto, que interpreta o documento, que compreende o documento dentro daquela entidade, o seu papel de evidência, suas características de autenticidade. Ele precisa compreender os contextos de produção e de uso desse documento, né? O contexto tecnológico, o contexto de proveniência, o contexto de procedimentos administrativos, o contexto legal. E ele precisa se colocar numa condição de fazer o gerenciamento arquivístico. Recentemente, naquele livro organizado pela Ana Carla e pelo Tyron, eu escrevi sobre o que eu entendo sobre essa questão do que é o gerenciamento arquivístico, né? O arquivista, ele planejando, dirigindo, organizando, tendo uma visão estratégica e um papel estratégico de fato, um papel pensante intelectual. Ele precisa, digamos assim, abandonar aquele apelido que nos dá de o arrumador de documentos. O arquivista ele não pode ficar se vendo como aquele que arruma os documentos, o guardador dos documentos, mas aquele que ajuda a produzir bem os documentos, aquele que ajuda o que dá uma tramitação efetiva e eficaz, e aquele que preserva com qualidade, que mantém as características de autenticidade, que mantém o papel de evidência do documento, que disponibiliza o documento no sentido de dar a ele um acesso amplo, no sentido de que a pessoa possa compreender o seu documento com todas as suas características e os seus valores. Então é meio isso. Ele precisa, inclusive, descobrir o potencial de uso dos documentos. E esse é o papel dele. Por que esse documento é produzido? Por que ele é utilizado? De que forma que eu vou disponibilizar isso? E aí ele tendo essa postura e tendo essas plataformas, tendo esses modelos, tecnologias, ele consegue fazer um bom trabalho. Essas coisas que eu falei, elas não mudam. Isso o arquivista sempre teve que fazer e sempre vai ter que fazer. Amanhã vai ter uma nova tecnologia, como um dia teve outras tecnologias, e sempre vai ser necessário isso, política, diretrizes, padrão, conhecimento, contexto, esse envolvimento do arquivista. O arquivista ele precisa, de certa forma, sair de trás das estantes, sair de dentro do depósito e vir para fora de novo. Ele precisa se reinventar, né? O essencial e importante. Eu falo que a tecnologia, sabe, Belinha, elas não nos tirou do mercado de trabalho. Ela só complicou o nosso mercado de trabalho. Isso é ótimo.
E ela tem cada vez mais mostrado o quanto que a gente é importante se você ações. E se você leva uma postura e faz com que os seus objetivos passem a ser objetivos da entidade do produtor de documento, esse é um grande desafio, né? Eu falo que o arquivista ele precisa deixar um pouquinho de ser mais estrategista. É lógico que a burocracia é sempre necessária. A gente lida com a burocracia, a gente vai ter que lidar com ela. Mas a gente precisa desses momentos fluidos, sabe? Dessas mudanças, e principalmente agora com as novas tecnologias. Ele precisa estar mais presente nessas discussões, mas isso é uma mudança de postura. Para ele ser ouvido, ele precisa começar a cavar essas oportunidades. E chorando, fazendo um muro de lamentações. Ah, veio uma nova tecnologia. E aí? Tá, a arquivologia sempre lidou com a nova tecnologia. A tecnologia sempre foi entre nós. Entendeu? E sempre vai existir. Hoje a internet, um dia foi a pedra, um dia foi o fax, e por aí vai, foi o telefone. Então é isso. As demandas são muitas e as perspectivas são boas. O arquivista é que precisa mudar e se reconstruir, como ele sempre tem que se reconstruir. Eu gosto muito de uma frase, acho que é do Terry Cook, que ele fala que a arquivologia é como um pêndulo de relógio. Vai e volta, vai e volta. Vai lá nas nossas origens, vai lá nas nossas bases, busca aquilo que é necessário, trabalha e entrega. E é isso, sabe? Muitos quiseram com as novas tecnologias nos tirar ou mostrar a arquivologia acabou com essa nova tecnologia. Obsoleta, pelo contrário, o conceito da proveniência acabou. Não acabou nada. Por incrível que pareça, nós fomos buscar exatamente as nossas bases. Foi o princípio da proveniência que garante a autenticidade. Vamos buscar a questão da preservação da custódia, da cadeia de custódia lá no Jenkson. Vamos buscar de novo a nossa relação com a diplomática. Nós fomos às nossas bases que os outros falavam que a gente não tinha. A arquivologia não é ciência técnica, não tem princípio, não tem conceito, não tem teoria. Tem sim, foi quando a gente assumiu a arquivologia enquanto uma área, fomos buscar aquilo que a gente tinha, fomos trabalhar aquilo que a gente tinha, a gente se reergueu. Então a gente precisa desse arquivista que trabalhe isso, que use aquilo que ele tem. E nós temos. Temos normas para isso, temos linguagens para isso, os softwares estão sendo desenvolvidos e amanhã eles vão ficar obsoletos e vai vir uma nova tecnologia. Eu não sei se eu respondi, né? Respondeu, foi excelente. Muito bom. Foram ótimas as colocações. E é muito interessante porque é obsoleta e o arcabouço está todo aí, né, para o profissional. E uma coisa que é interessante também é a sua visão com relação a isso e com relação a outro ponto até que eu quero colocar aqui, né, perguntar, que é relacionado ao teletrabalho, que agora a gente viu um papel do arquivista que ele é estrategista, né? Ele é estratégico, Qual que é a sua visão com relação a isso? O teletrabalho e o arquivista? Ô Isabela, como que ele se vê, né, nessa realidade? Principalmente assim, trazendo para esse contexto de pandemia que a gente está vivendo e que o teletrabalho é uma realidade. Tá, então, o que acontece? Qual que é a principal função de um arquivo e de um arquivista? É dar acesso. Tudo que você faz, né, você classifica para dar acesso, porque aí fica mais fácil de você localizar. Você avalia para dar acesso, porque você mantém aquilo que de fato tem valor, e aí você tem um conjunto documental menor para trabalhar. Você descreve para dar acesso, você preserva porque alguém tem que acessar. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que eu não estou ali para colocador de documentos na caixa e na estante. Eu estou ali para exatamente fazer com que os documentos possibilitar e elencar ou assim, aflorar o potencial de uso dos documentos. Fazer que os documentos eles sejam compreendidos de fato e dar a eles o papel de evidência e de autenticidade que é necessário. Uma coisa que o arquivista ele não é onipresente. Ele não vai estar presente em todos os setores da instituição dele. E não tem como ter um arquivista, quisera eu que tivesse, por exemplo, onde eu trabalho, um arquivista em cada setor, mas seria arquivista demais, dando cabeçada e fazendo coisa demais, reinventando a roda. Tá? Então, assim, o arquivista ele não é onipresente. Ele não é onisciente.
é aquilo que eu estou falando, ele precisa assumir esse papel de arquivista e não de técnico de arquivo. E ele em teletrabalho, o teletrabalho nos chama para ser arquivista. De ser técnico, não estou desmerecendo o técnico de arquivo, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, cada um tem a sua formação profissional. A sua função. Até um tempo atrás, a gente tinha medo do técnico chegar no mercado de trabalho e tomar o nosso lugar. E muitos arquivistas tinham medo disso. Da gente chegar no mercado e o técnico de arquivo tomar o nosso lugar. E tinha um monte de aluno de arquivologia indo correndo lá para fazer, como é que fala? Conhecimento, não sei quantas horas, e corria lá para poder ter o papel de técnico de arquivo. A gente tem que entender que o arquivista ele é um profissional de nível superior, que vai executar o papel intelectual. Ele começa com um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É uma pesquisa. Ele começa o trabalho pesquisando quem é você, documento, quem te produziu, por que te produziu, qual o seu valor, né? O que você está fazendo, por que o outro, o que você evidencia, né? Em que contexto você está inserido. Então, assim, o trabalho do arquivista, primeiro, ele é intelectual, ele começa com uma pesquisa. E ele precisa desenvolver um monte de outros trabalhos intelectuais que eu falei agora há pouco. Se a gente for olhar, inclusive, lá na nossa lei de gestão da profissão, a maioria das atividades que estão lá, para o arquivista, são atividades de planejamento. Inclusive, o arquivista ele tem um papel pedagógico. No local de trabalho, produzindo documento, usando o documento, como lidar com o documento. Se você for olhar, o que o técnico de arquivo faz? É ele que classifica, de acordo com o quê? Com o que o arquivista fez, de acordo com o plano de classificação, de acordo com as diretrizes, de acordo com a política, de acordo com o treinamento que o arquivista criou. Aí ele vai provocar um processo de eliminação. Baseado no quê? Na avaliação que foi feita, tabela de temporalidade. Ele precisa descrever, baseado no quê? Nas diretrizes que o arquivista estabeleceu para descrever, inclusive a sua própria descrição. Então, cabe a nós orientar, planejar, dirigir, criar normas, criar manuais, criar, digamos aí, as políticas, estabelecer diretrizes, fazer todo esse papel intelectual que é necessário para que as coisas fluam. Ter o pensamento, né, em torno do... criar todo um pensamento, todo um contexto, toda uma infraestrutura para que as coisas possam acontecer. O documento ele é produzido em cada lugarzinho de uma instituição. Se bobear, produzir até dentro do banheiro, digamos assim, né? Cada lugar dentro de uma instituição, o documento ele é produzido, ele é usado. Ele não é onipresente. E eu acho que o home office ele te chama para isso. Eles nos chamam para ser arquivista de fato e deixar de ser técnico de arquivo, deixar de ser guardador. Deixar de ser aquele organizador. Entendeu? E aquele que... Isso ele treina, isso ele mostra a pessoa como fazer. Hoje, que eu tenho sido chamado para discutir no home office, exatamente, eu participei de diversas reuniões recentemente, a gente precisa usar a nossa plataforma de gestão, eu preciso colocar o documento lá dentro. Qual é a melhor tipologia? Qual é o melhor formato para esse documento? De que forma que ele vai ser autêntico? Dá para usar esse tipo de assinatura? Não dá para assinatura? Como é que é melhor tramitar? Tem plano de classificação? Não tem plano de classificação? Então, assim, eu tenho sido chamado exatamente para discutir as plataformas. É lógico que com o tempo eu fui construindo isso. Saíram lá na minha instituição de paraquedas. A gente foi construindo um arcabouço para isso. Você estagiou lá comigo, você sabe, você tem a vivência disso. Então a gente foi criando um arcabouço, criando um cenário e buscando maneiras de a gente poder conversar. Então hoje, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 plataformas de gestão. Não seria plataforma de gestão, mas que se propõe a fazer isso, né? Que é o Sileges para os documentos do processo administrativo, e a gente está usando o SEI, estamos usando sim, sabendo de todos os problemas que ele está lá, mas eu, arquivista, estou lá para resolver. Eu, arquivista, estou lá exatamente para resolver todos esses problemas. Porque não vai ter software perfeito também. Se eu ficar esperando software perfeito para ter documento digital, eu não poderia estar aí as coisas não vão funcionar.
É lógico que você tem que ter, você quanto negociador, você tem que saber aquilo que pode abrir mão e aquilo que não pode abrir mão. Que é essencial. Pode ser negociado, né? Que pode ser negociado, sabe? Então, assim, eu tenho hoje uma plataforma de acesso que é o Atom, a gente está fazendo os testes aí para ter uma plataforma de custódia e preservação que é o Arquivemática e tal. Mas as plataformas, elas estão lá, amanhã vai ter uma outra, plataforma X, Y, Z, e aí o nome que quiser que seja. Mas as pessoas começaram a entender que para usar aquela plataforma, fica muito mais fácil a gente ter padrão, fica muito mais fácil a gente ter norma, fica muito mais fácil a gente ter diretriz, fica muito mais fácil a gente ter qualidade, fica muito mais fácil se a gente entende o documento e compreende o documento e o papel daquele documento. E é isso que é o mais importante para isso. O tempo todo. A gente tem também uma coisa que é mais interessante nesse momento, a gente está produzindo um documento digital e está produzindo um documento em papel também, porque as instituições elas não pararam, elas continuaram trabalhando, elas continuam fazendo as atividades delas. E detalhe, para que elas continuem fazendo as atividades delas, elas precisam fazer documento, usar documento, receber documento, seja em papel, seja em cassete, seja em pedra, seja por fax, por e-mail, por WhatsApp. Independente de como que vai ser, ela precisa fazer o documento. O documento precisa estar ali. Senão ela não é o que ela pretende ser, senão ela não faz aquilo que ela pretende fazer. Enquanto arquivista, essa é uma oportunidade para a gente mostrar que o documento, o arquivista, e a instituição ser quem ela é, fazer o que ela faz. Entendeu? Então, assim, muita gente está vendo esse momento como um momento para medo. É um momento de oportunidade, é um momento da gente mostrar a importância e o papel do documento, de compreender o seu usuário, o que de fato ele precisa. Então, a gente está, por exemplo, discutindo que documento precisa ser produzido ou não. Qual o documento que é essencial? Isso é produção documental, isso é gestão de documentos, racionalização da produção. A gente está rediscutindo tramitação do documento, porque está todo mundo em casa. E como é que vai tramitar? Para quem que vai? Quem é essencial? Isso daí é a segunda fase da gestão de documento, tramitação e uso. Entendeu? E aí, com isso, a gente está redescobrindo o real valor do documento. E assim, o mais importante disso tudo, né, é que o arquivista ele precisa exatamente ele continuar. Se ele ficar dentro do depósito, escondidinho, atrás da estante, atrás das caixas, pedindo pelo amor de Deus para o vírus ir embora, ele vai embora junto, ele morre. Se ele não morrer de Covid, ele vai morrer profissionalmente. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. O momento é esse, o momento é para você se colocar enquanto arquivista e não como guardador, e não como técnico de arquivo, e não como organizador de documento, mas se colocar como arquivista, aquele que planeja, aquele que dirige, aquele que organiza as atividades. Dá para fazer plano de classificação de casa, dá para fazer tabela de temporalidade de casa, tá? Dá para fazer descrição de cartante, dá para dar acesso de casa, dá para fazer um importantíssimo que é o papel de mediação dos documentos. Você, enquanto cuida dos documentos e produz documentos, que entende sabe mostrar para cada um o que ele precisa, onde que está e o que fazer com. Então, assim, é um momento de reinvenção. Mas eu acho assim que com toda crise tem oportunidade. É na crise que se cresce. E nós, arquivistas, a gente precisa usar esse momento para mostrar o quanto nós somos essenciais. O documento arquivístico é essencial. Eu fiquei pensando, e a gente tem isso, não dá para colocar online a plataforma de gestão, a plataforma de preservação de custódia. Né? Você pega lá a sua plataforma de gestão de documentos, o seu CIGAD e o seu RDCA, que colocar online, porque as pessoas vão invadir. O Daniel vai falar isso melhor do que eu, e aí é bom depois faça uma live com o Daniel para discutir. Se eu vi que ele está online, dê um oi aí. Invadir. As pessoas vão invadir.
E o Daniel, inclusive, ele fala isso. Olha, a plataforma de gestão ela não pode estar online, todo mundo lá, botar ela online, porque as pessoas vão invadir. Não dá para colocar o meu RD. Eu estou trabalhando online, mas estou trabalhando com uma conexão VPN. Entendeu? E não dá para colocar tudo online. Então, a gente, inclusive, precisa pensar que documento é importante estar online, como que eu vou disponibilizar isso, como que essa plataforma vai estar segura, como é que não vai quebrar custódia, como é que não vai quebrar a autenticidade disso, como é que eu vou manter um ambiente seguro, confiável, para mim e para o meu usuário. Então, assim, é um momento fantástico isso. Que a gente está se reinventando e quem está aproveitando essa situação é para se colocar enquanto essencial. Olha, o meu celular ele começa a tocar 8 horas da manhã e tem dia que até 10 horas da noite eu estou trabalhando. Entendeu? Porque a gente tem plataformas de acesso online e a gente precisa, exatamente, então, disponibilizar tudo isso, tá? Nas nossas plataformas de acesso, cumprir o meu papel essencial, que é o de dar acesso. Esse é o papel do arquivista, dar acesso. O meu papel, eu classifico tudo que eu faço, é para dar acesso. E é isso que é o mais importante. Nesse momento de pandemia, eu preciso compreender que eu preciso dar acesso, continuar dando acesso. Acesso àquilo que tem valor, acesso de qualidade, acesso com confiança. Cidade e preservando o papel de evidência do documento, permitindo para que os outros trabalhem. Se eu não estiver atuando, o outro não vai trabalhar. Eu vou dar um exemplo lá da Assembleia. Muita gente pensa que o poder legislativo ele não é essencial. É essencial, sim. Sem ele, porque como que o poder público age? Mediante leis, mediante decretos, mediante normas. Então a gente não pode parar. E aí não fazendo aí, trazendo para, apesar de as questões políticas serem envolvidas, né? Muita gente pensa que o poder legislativo não é essencial, ele pode ser fechado. Ele não pode ser fechado. Sem ele, o executivo não executa. E o judiciário não pode verificar se é justo ou injusto, se é certo ou se é errado. E aí, para o poder público agir, a gente está tendo que fazer leis. A gente produziu já mais de 700 proposições na Assembleia. Requerimentos de fiscalização para ver como o poder público está atuando, projeto de lei, projeto de resolução. Os municípios precisam aí reconhecer os estados de calamidade. Minas Gerais tem 853 municípios. Todo dia chega o ofício de município pedindo reconhecimento de calamidade pública. Está tendo que ser produzido. O documento precisa ser votado. E tudo isso precisa de autenticidade. E a gente precisa de um contexto autêntico, a gente precisa de um contexto estruturado para que todos esses atos sejam validados e reconhecidos. E se a gente não tem tudo isso, e o documento ele precisa registrar isso, precisa deixar tudo isso muito bem, precisa ser bem documentado. Sem essa documentação, sem esse registro, eu acho que é um momento assim, muito que orienta, tá? E que pensa o fazer arquivístico com qualidade, que estabelece requisitos. Excelente. Você respondeu muito bem. Inclusive, a gente já estava até com uma pergunta aqui na sequência de quais seriam nessas funções. Meu pão de queijo? Dá tempo, pode comer o pão de queijo. Live de mineiro tem que ter pão de queijo e café. Pão de queijo 8 e horas café. da noite. Aqui, ó. Tô aqui também, ó. Agora, sim, com relação a esse contexto, na sua opinião, as instituições elas estavam preparadas para esse home office? O arquivista estava preparado para esse home office? Que é um ponto Isabela, de pensar também, né? Eu acho que não. Se a gente for olhar, a gente não está vivendo o home office clássico como tem que ser. Pelo menos na minha instituição, sim. E com as pessoas com que eu estou conversando também tem sido assim.
assim, a gente não está vivendo um home office clássico, com metas, com planejamento, as coisas bem elaboradas, com a pessoa dentro de casa, trabalhando, tendo instrumentos para isso, tendo conexões para isso. Não. A gente foi pego de surpresa. A gente teve que se reinventar. A gente está tendo que trabalhar com adaptações. O tempo inteiro a gente está adaptando. O Daniel colocou aí que está precisando de um torresmo de barriga. Um torresminho caiu super bem aqui para essa prosa de mineiro. Verdade. A gente só não gosta, né, Belinha? Não, mas, imagina, né? Nem um pouco. Quase então, não gosto. Mas voltando aqui, eu acho que as instituições elas estão tendo que se readaptar. Office clássico. Isso não é um home office. Foi mais um plano de contingência, elaborado. Né? É um plano de contingência. Tá? Isso. Nós estamos vivendo um plano de contingência. E a gente está se reinventando, a gente está se criando, e as próprias instituições. E esse é o momento de você se colocar para pensar junto. Para ser junto, para construir junto, de trazer os seus requisitos, de trazer o seu ponto de vista, de ensinar a instituição para esse novo momento. E como a instituição está tendo que repensar, é o papel para você se colocar. Como a instituição está tendo que se reprogramar, é o papel para você se colocar e apresentar. Né? Estão pedindo para eu mandar um abraço aí para o Pará. Estão mandando, amo essa terra. É impossível, a gente vai olhando os comentários aqui. Por exemplo, eu vi que minha mãe... surgindo minha mãe nem Instagram tem Instagram para minha mãe. Minha mãe está aí no meio assistindo. Ai, muito bom. Mas é isso, sabe? Assim, eu acho que as instituições elas estão se reinventando, elas estão tendo que se adaptar e elas estão construindo planos de contingência. E por ela estar construindo esses planos de contingência, esse é o momento para a gente se colocar, esse é o momento para a gente se apresentar, esse é o momento para a gente negociar, esse é o momento de mostrar que você pode contribuir. Esse é o momento de você mostrar que é possível você ajudar para fazer um bom trabalho, sabe? Porque muitas áreas, está muita gente desesperada. Como é que eu vou fazer agora? Eu preciso do documento, eu tenho que ir lá. E como é que eu vou fazer? Sem o documento, como é que eu pago a minha conta? Né? Como é que eu pago a nota fiscal? Como é que eu mando o recibo? E aí tem um monte de coisa. Eu acho que o mais legal disso tudo, a gente vivia aí uma era, a gente veio numa era de grande produção documental. Né? A gente teve aí, após a Segunda Guerra Mundial, o aumento exponencial de produção documental. E quando as pessoas veem o digital, isso é uma coisa que eu vivo, agora com as nossas plataformas lá na Assembleia, as pessoas elas querem documentar tudo, elas passam a entender que tudo é importante, ela quer fazer documento para tudo. Recentemente teve uma analista lá na Assembleia e ela falou assim, Welder, olha só, eu preciso que a gente está implantando, sei lá, eu preciso que no processo de compras, eu preciso de criar 76 documentos de despacho. Eu falei, não é possível. 76, se não me engano, não é possível. Você não pode 76 documentos de despacho. Mas a gente precisa entender o que é despacho. Uma coisa é solicitação, outra coisa é despacho. A gente precisa, inclusive, discutir o que é isso, diplomática, inclusive. Né? Tá o Fabem aí me assistindo aí, o Fabem vai concordar comigo ou não. Mas é isso. A gente precisa, então, discutir sobre a questão diplomática, tipologia documental e espécie documental. Aí o que a gente foi percebendo na conversa com ela é que muitas das coisas não era documento, era anotação, era observação. O que não... Entendeu? Era metadado. Entendeu? Não era o documento em si. E aí, quando a gente foi conversando, a gente chegou em quatro documentos. De 76 documental, isso é gestão de documentos. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, para inserir qualquer documento, me pediram para falar do SEI aí, qualquer documento no SEI da Assembleia, primeira coisa, tem que estar com o mapeamento de processo pronto, plano de classificação e tabela de temporalidade pronto, e a tipologia documental precisa ser para discutir junto com o produtor se aquela tipologia é adequada, se aquele documento é necessário, tá? E se ele é necessário, qual vai ser o modelo para aquele documento mais adequado? Inclusive em termos de apresentação, porque o documento ele precisa se manifestar. Vai se manifestar como? Com que brasão? Aonde que vai ser a assinatura?
ser íntegro, completo. Autenticidade, ela é o quê? Integridade e identidade. E aí é o arquivista sendo chamado para discutir a autenticidade do documento e a identidade do documento. Sabe? E isso é interessante, isso é produção documental, isso é gestão de documentos. Né? E depois a gente precisa discutir a tramitação, inclusive, porque o mapeamento de processo, inclusive, tem nos ajudado a isso. Aí, via mapeamento de processo, a gente vê, não precisa passar ali, é essencial que ele vá ali, e outra, a gente entende o real valor do documento para construir plano e tabela. Mas é isso, o momento de home office é uma crise que nós estamos vivendo, a gente está vivendo aí um papel de contingência, a gente entrou nela inesperadamente, ninguém estava pensando nisso, a gente não conseguia se ver. Eu, por exemplo, primeiro dia eu falei assim, como é que eu vou trabalhar de casa? Né? Então, assim, eu falei, eu vou ter que ir. Então, assim, é muito engraçado, eu coloquei toda a minha equipe em casa e nos primeiros dias eu ia. Hoje em dia não, hoje em dia nós estamos 100% em casa. E aí, assim, é muito engraçado. Preciso de mais arquivistas na Assembleia. Estão trabalhando muito. Os meus estagiários foram embora, só temos novatos agora, tadinhos, estão fazendo de tudo para dar conta. Eu posso falar assim, abraço aí pro Pedro, Carol e Elaine, que está me assistindo. Isabela está me fazendo falta. Aldrin também está me fazendo falta. Mas é isso, assim. Mas tem lá. E uma outra coisa. A gente precisa reentender o trabalho interdisciplinar. E aí da gente se colocar nessa condição de contribuir para esse trabalho interdisciplinar. E aí a gente está tendo que, de casa, você tem que aprender a conversar, não fazer o papel do outro, não o outro fazer o meu papel, mas eu estou tendo que conversar com o bibliotecário para entender a melhor forma de representar. Eu estou tendo que conversar com o cara usar aquela ferramenta, com o cara da administração para entender aquilo que é essencial para colocar no documento, entendeu? Com o cara da comunicação para ver como é que a gente vai disponibilizar aquilo melhor. E aí aquilo que eu falo, que eu estava falando lá no início. A gente precisa se entender enquanto arquivista, sim, a disciplinaridade, para fazer a disciplinaridade. E esse momento requer isso. Você precisa entender o seu papel e como você pode contribuir para se colocar nessa relação interdisciplinar que é necessária. Porque se você não se coloca nessa relação interdisciplinar de forma consciente, você vai dar um tiro no pé. Porque você tem que saber que potencial você tem, que habilidade que você tem, como que você pode ajudar. Você precisa primeiro se conhecer. E a partir do momento que você se conhece e se entende, e que entende a sua área, e sabe qual que é o seu papel, as suas potencialidades, você, a partir daí, então, você tem condições, digamos assim, de se colocar nessa relação interdisciplinar. Disciplinar. Ser interdisciplinar não é ser indisciplinar, fazer o papel do outro. E nem o outro fazer o seu papel, mas contribuir com o outro. E você precisa se entender para você se colocar, porque cada vez mais o que a gente está tendo aí, relações interdisciplinares afloradas. E o arquivista ele precisa se colocar nessa condição seguinte. Foi perfeito. Respondeu, inclusive, a próxima pergunta a gente já conseguiu encaixar aqui, que é de fato, né, esse papel do arquivista propor intervenções também, aproveitar esse momento, porque, de fato, foi contingencial, né? Muitas instituições não estavam preparadas para trabalhar, né, com o home office, mas eu acho que é esse trabalho mesmo, essa conversa entre da instituição e com a própria instituição também, né, de propor. E assim, eu acho que só para poder fechar uma última pergunta que é interessante a gente pensar, é que nesse momento as redes sociais elas estão sendo muito utilizadas, né, e essa é uma conversa que é interessante a gente ter, de como que o arquivista pode utilizar os meios, né, esses meios de comunicação a seu favor, né, quais são pontuar isso? Olha, eu preciso entender que a função dele é dar acesso, e mediar o acesso, de explorar o potencial de uso dos documentos. Durante muito tempo a gente trabalhou com o conceito de frequência de uso. Na realidade, a frequência de uso, ela depende de algo, primeiro, potencial de uso. E cabe ao arquivista entender o potencial de uso dos documentos. O real valor administrativo do documento, o real valor fiscal, o valor probatório, o valor informativo do documento. Quando ele entende esse usuário, esse contexto de uso,
ele entende o potencial de uso, ele precisa transformar isso em meios e mecanismos de acesso. Mas acesso não é simplesmente colocar à disposição. Eu fiz o meu papel lá online. Eu digitalizei, passei o OCR e deixei lá. Não é isso, porque senão a gente vai continuar fazendo aquela exposição, que tira o documento do contexto, bota ele numa redoma e bota ele lá numa sala para todo mundo passar e olhar para ele. Aí todo mundo e a mediação assim, não acontece. Aí todo mundo fala assim, nossa, que documento bonitinho, a letra é bonita. Ele é amarelado, né? Olha, ele está quebradiço. Olha como é que eles escreviam. Olha que interessante. E o que ele significa? Qual o seu significado amplo e pleno? Então, assim, a primeira coisa é isso. Você precisa entender o documento no seu contexto, entender o seu papel de evidência, entender o seu potencial de uso para trabalhar o acesso. Não é só disponibilizar. Você precisa, inclusive, mediar, você precisa estruturar, você precisa entender que tem para poder ter acesso. Vai criar a maior tecnologia de ponta, o melhor software do mundo, e não sei o que, o seu usuário não tem condições de olhar para aquilo. E ele não tem condições de baixar aquilo. Né? Bota lá uma digitalização com não sei quantos megas, terabytes, e não sei o que ele não consegue carregar no notebookzinho dele lá. Né? Então, assim, em termos de infraestrutura, entender o documento, entender o produtor, entender o usuário, para mediar tudo isso, criar uma ponte, tudo isso, e dar um acesso que a gente chama de acesso amplo. Até porque nem sempre o documento o exemplo que eu dou em sala de aula aqui é clássico, né? Se eu for comprar o seu apartamento, os meus alunos já sabem dessa história, então vou ouvir de novo. Os outros que ainda não sabem, passam a ouvir a partir de agora. Mas se eu for comprar o seu apartamento, né? Eu vou comprar ele, nós vamos fazer lá um contrato de compra e venda. 2 originais, são 2 vias, não são 2 cópias não. São 2 originais. As mesmas letras, as mesmas assinaturas, nas mesmas disposições. O seu significa eu, Isabela, quero vender. O meu significa eu, o Helder, quero comprar. O seu significa eu, Isabela, preciso de dinheiro porque está acontecendo isso na minha vida e eu quero vender. O meu significa eu, Helder, tenho dinheiro, quero investir, né? Eu quero aplicar esse dinheiro e quero comprar. Então, o documento, ele vai muito além daquilo que está registrado nele. O seu significado extrapola a informação que ele tem registrado. O seu significado, por isso que a gente não é gestor de informação, eu sou gestor de documento. Porque se eu fosse gerenciar só o conteúdo do documento, eu não daria o real acesso ao documento. Eu não amplificaria. Porque faltaria o acesso pleno, não daria o contexto. Qual que é esse contrato? É o do Helder ou da Isabela? Quando você vai lá da sua instituição, né, e apresenta um atestado médico, aí cria-se 3 vias dele. Um fica lá no setor do atestado de médico, de saúde, vai falar assim, a Isabela estava doente. O outro vai para o setor de frequência, fala assim, olha, a Isabela tem direito, tá, ao abono desse dia. E o outro vai lá para o setor de pessoal, porque precisa contar os dias que você ficou fora. Isso com funções e contextos diferentes. Que vai falar assim, não, paga ela, esse dia não faltou não. Então, assim, a real informação, ela extrapola aquilo que está registrado no documento. E dar o acesso de verdade, o acesso amplo e pleno, não é só dar acesso àquilo que está registrado. Você precisa dar acesso ao significado do documento como um todo. O significado dele. Exemplo clássico que eu dou, por exemplo, se você for lá no Arquivo Nacional e pedir uma declaração que seu avô entrou no país porque você quer dupla cidadania europeia. Aí você vai lá numa embaixada e vai apresentar aquilo. Tudo bem, ali está registrado, o vô da Isabela entrou, mas o significado, a Isabela tem direito porque o vô dela um dia entrou. A Isabela tem direito porque a Isabela é descendente. Entendeu? E aí, aquele documento só faz seus outros documentos, que é o vínculo arquivístico. Sem o vínculo arquivístico,
o documento arquivístico não faz sentido. Ele está vinculado a uma pessoa contextualizada executando uma função e uma atividade. E para dar acesso, você precisa expressar esse vínculo arquivístico. Tá? Para dar acesso, você papel de evidência do documento. Ela deixa muito claro para a gente quando ela fala. O documento, o testemunho, ele aponta para a evidência. A evidência, ela está fora do documento. O documento, ele tem informação. E aquilo que ele representa aponta para fora dele. Aponta para pessoas contextualizadas executando coisas. E é importante, se eu manter só o que está dentro do documento e não para onde ele aponta, por isso que muitas vezes o historiador, o erudito, chega e fala assim, você está me escondendo coisas, porque o seu acesso não está sendo pleno. Você está dando acesso só ao conteúdo do que está registrado. Você não está mediando. Você não está mostrando aquilo que você descobriu quando você foi atrás da proveniência. Quando você vai lá atrás da proveniência, você vai perguntar para o documento, quem te produziu fazendo o quê? Por que te produziu? O que você está fazendo aqui? Qual é o real significado? O que você representa? Qual que é a sua identidade dentro desse contexto? Para onde você aponta? Você é autêntico? É isso que você vai quando você vai atrás da proveniência. Assim, e aí você precisa trabalhar isso. E a gente tem várias ferramentas. Você tem aí Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Powtoon, as wikis, blogs, postcards, o que a gente está fazendo aqui agora, tá? A gente pode fazer exposições online, podemos fazer jogos online para fazer educação patrimonial, podemos fazer as lives, podemos colocar os documentos digital, a gente pode inclusive produzir o documento digital junto, num ambiente compartilhado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de criatividade. Uma interação, né? Até isso, precisa de conhecimento. Interação, né? Sim, precisa de conhecimento e de criatividade. As ferramentas estão aí. É só você saber usar. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho da Poliana, é arquivista lá em Ouro Preto. E ela tem lá o documento do mês. Todo mês ela coloca lá na intranet, não sei se ela está vendo a gente aí na internet, no Facebook, ela coloca lá o documentinho dela, o documento do mês. Vai lá, escaneia ele, coloca lá, conta a historinha dele e coloca lá. O arquivo nacional. Tinha alguém que fazia os documentos de quinta. Toda quinta-feira colocava online um documento. O arquivo público da cidade do Rio de Janeiro, recentemente a Bia colocou, está aí fazendo o colhimento de testemunhos sobre esse momento que nós estamos vivendo. E está registrando. O arquivo público representa o quê? As funções do cidadão, o cidadão atuando. E aí está. Então, assim, a gente tem aí, eu tinha um projeto de extensão que chamava Observatório dos Arquivos, junto com a Cíntia Regui. Quem começou esse projeto foi a Marília. Depois eu e a Cíntia assumimos, e a Cíntia da UFMG, e a gente ficou com esse projeto. E aí, num determinado momento, não dava para a gente ir nas prefeituras da região metropolitana, a gente estava muito atarefado, eu e a Cíntia, com um doutorado. O que a gente fez? As pessoas precisavam de instrução. Pegamos uns estagiários, o Carlos Eduardo Mari está nos assistindo aí, foi um deles. E aí, por exemplo, assim, olha, pegamos um software que chamava Powtoon. A gente criava os textos, adaptava os textos, entregavam para a atividade. Faz um videozinho aí, faz um anime sobre o que é gestão de documentos, o que é produção, o que é isso, o que é aquilo, e ele fazia aquilo. O mais engraçado é que cada um deles, eles são online ainda, quem quiser depois pode ir lá, Observatório dos Arquivos no YouTube, Observatório dos Arquivos da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente deixou online. O pessoal está usando os vídeos para estudar para concurso. Teve um tempo também que o Arquivo Nacional entrou em contato com a gente pedindo para usar os vídeos nas videoaulas deles lá, em alguns cursos deles. E tem professor que está usando esses vídeos em sala de aula para ensinar. A gente não gastou um centavo com isso. A ideia era fazer artesanal mesmo. Se quem pegar vai ver assim, que o som não é lá muito bom, que a coisa é improvisada, mas essa era a intenção mesmo. Inclusive mostrar para eles que era possível a gente fazer um negócio legal, até sem muita qualidade, fazer o quê? Mas é dentro daquilo que era possível. Já tem vídeo desse, se não me engano, sei quantos, 10 mil acessos. É aquilo. Tem que ter conhecimento, tem que ter criatividade e usar os instrumentos. Os instrumentos estão aí.
YouTube, Facebook, Twitter, Postcard, tá tudo aí. E aí é aquilo, explorar aquilo que a gente tem que fazer de verdade, dar acesso, mas dar acesso com responsabilidade. Dar acesso amplo e pleno, entendeu? Mostrar o real significado do documento, não é só disponibilizar, colocar ele lá, julgar ele lá na internet, lá, falar não. Tem uma série de questões a serem pensadas antes, né? É utilizar, mas utilizar de forma inteligente, aplicando os conhecimentos. Professor, muito bom. Agora a gente já tem praticamente 1 hora de live e eu ia te perguntar se tem problema a gente voltar, porque vai encerrar daqui a pouquinho, então a gente vai responder algumas perguntas. Sim, se cair a gente pode voltar. Não tem problema? Só para a gente pegar algumas perguntas, porque o pessoal mandou muita pergunta legal. Agora vocês podem ficar à vontade para começarem a fazer as perguntas, porque como assim, as pessoas vão mandando e vai subindo, a gente perde perguntas. Então, quem queria perguntar, pode aproveitar esse momento agora e mandar a pergunta que a gente vai lendo aqui. Isabela, aí você vai mediando aí as perguntas? Eu acho que é melhor. Vou sim. Aí eu vou acompanhando aqui, vou vendo quais foram as perguntas colocadas aqui. Vamos ver se alguém vai mandar mais alguma agora. E aí, se cair, a gente volta de novo. Eu inicio uma outra. Perfeito. E aí você pede a participação. Tá certo. Vou só aguardar aqui, tá bom? Tá certo. O pessoal vai mandar. Aí, ó, o pessoal tá falando que passou muito rápido. Também acho, gente. 1 hora passou, assim, muito rápido. Também a pessoa fala que eu sou aqui, né? Não, tá ótimo. Tá todo mundo gostando muito. Agora. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta, aproveitando esse momento. Assim, a gente ouviu alguns relatos de instituições que, assim, nessa tentativa, né, de mediar o trabalho do arquivista com o home office e tal, permitiram que os arquivistas retirassem alguns documentos para trabalhar no home office. Né? Qual que é a sua visão com relação a isso? Não só os arquivistas, mas os profissionais também, outros profissionais que lidam com os documentos. Bom, né? Quais são as implicações? A minha estagiária, que me dá muito orgulho, olha só, que pergunta. E aí me coloca numa situação assim difícil, né? Você me colocou numa situação difícil. Olha só, Isabela, isso é polêmico, é muito sério. Como que viu aqui, ó? Do SEARC, ó. Aí, pessoal, aproveitando, ó, a caneca do SEARC. Ó, olha aí que linda a caneca do SEARC. Arquivologia e o FMG, fazendo a propaganda também, ó. Isso aí. O pessoal tá voltando aí. Esperar o pessoal voltar. Tinha acho que 80, 90 pessoas. Esperar as pessoas voltarem. E aí eu respondo. Tá ótimo. Aproveitar para comer pão de queijo. Aí, gente, live boa é live com pão de queijo. As melhores lives são dos mineiros. Pão de queijo e café. Café. O Daniel Flores que conta que quando vem aqui só come pão de queijo, que sai daqui não aguentando mais. Melhor pão de queijo é o nosso. Tem que aproveitar. Aí, eu acho que agora já o pessoal tá entrando ainda, mas, né? Guardar mais um pouquinho. Tá. Mais um pouquinho, tinha skill. Só que chegar aí mais próximo do que a gente tinha, a gente... Isso. O pessoal pediu agora pra... Tem gente pedindo pra repetir a pergunta. Repetir, né? Vi. Vou repetindo a pergunta. É que, assim, a gente recebeu alguns relatos de instituições que nessa tentativa de dar continuidade ao trabalho no home office, permitiu que os profissionais retirassem os documentos para trabalhar. Né? Não só o arquivista, mas outros profissionais da instituição. Aí a gente queria saber, né, do nosso professor Welder, quais seriam os riscos, implicações legais desse ato, né, de retirar os documentos da instituição. Ou se não seriam, né, se não teriam riscos, né, entender um pouquinho melhor. Eu acabar de mastigar aqui que eu respondo. Vai entrando. Tá ótimo. Não, é bom que o pessoal tá entrando aí também. Aí, viu, gente, aproveitando agora que a gente voltou, vou mandar agora, porque as outras, inclusive, a gente consegue acessar mais as outras perguntas. Mais uma pergunta, ó. Vamos responder, então? Vamos então, Isabela,
tem gente perguntando, a gente precisa humilhar com pão de queijo. Mas é porque é igual o gaúcho. O gaúcho, outro dia o Daniel estava na live tomando chimarrão. Uai, o pão de queijo. Tem que fazer vontade. Tem que fazer vontade. Aqui, os arquivistas de Minas com pão de queijo tomam café. Uai. Live então, boa, live com pão de queijo, gente. Mas vamos lá. Vamos. Eu acho super complicado, viu, Isabela? Responsabilidades, a gente fala aí de custódia. Levar os documentos. Tirar o documento do seu habitat natural, da instituição, da sua entidade, para outra instituição, a gente tem aí um grande problema, que o primeiro dele é a possibilidade de documentos, né? E aí a gente tem aí a possibilidade de responsabilizar. Como é que vai ser isso? Porque o documento está dentro do ambiente, a gente cria o ideal, a gente criar um ambiente controlado. A gente criar esse ambiente, a gente tem aí o que a gente chama de contexto de procedimentos administrativos. Então, para o documento ele ser autêntico e tal, a gente precisa criar esse contexto seguro. A gente precisa criar esse contexto de confiabilidade para lidar com os documentos. Quem me garante que não vai tirar uma página? Quem me garante que não vai rasgar? Quem me garante que não vai trocar alguma página? Porque você tira ele do ambiente controlado, e tirar ele desse ambiente controlado, a gente precisa ter um controle muito maior. E ainda tem uma outra questão que é importante, que é a questão do sigilo. Porque o que a gente tem aí numa situação dessa? Muitas vezes, principalmente falando no caso de documento de uma entidade privada, ela não quer colocar as informações dela, que são essenciais, que tem toda a expertise dela, tem todo o conhecimento dela, tudo aquilo que ela faz, colocar na mão do outro, para ele levar para um lugar não controlado, onde qualquer um pode ter acesso. E o sigilo é necessário, principalmente falando em termos de... É estratégico em termos de instituições privadas, o sigilo é importante. Porque, por exemplo, uma investigação, ela precisa ser sigilosa. Um plano policial ou alguma descoberta tecnológica, em algum momento, é lógico que aquilo vai ser aberto, né? A gente não está falando aí do segredo absoluto e eterno, né? Disso nós estamos falando. Mas o sigilo, ele é importante, ele é necessário. E aí, quando a gente tira desse ambiente controlado e manda para um ambiente que a gente não tem controle, como é que vai ficar isso? E a gente tem uma outra questão, que é o que eu trabalhei na minha tese, a questão da informação e dos dados pessoais. Porque muitas vezes, nesses documentos, você tem ali dados pessoais que violam intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. E, às vezes, a imagem da própria instituição. E isso é muito sério, porque, inclusive, quando a gente tira, a possibilidade de vazamento de informação é muito grande. A possibilidade de dispersão dos conjuntos documentais. Qual que é o papel do arquivista? Manter os documentos, a organicidade documental, os vínculos arquivísticos, a ordem original, que não é a ordem física, né? A gente está falando aí de uma ordem original, que seria esse vínculo, essa relação de um documento com o outro. Isso pode ser quebrado, entendeu? Inclusive pode ter aí a dispersão dos conjuntos documentais, de dossiês, de séries e tal. Sem contar que, nesse outro contexto, os documentos eles podem ser copiados e usados por quem quiser. Pode ser copiados várias... Gente, a gente viveu aí Wikileaks, vazamento de informação, o que a gente mais vive ultimamente. Sem contar que aquilo ali pode ser usado, sabe para outra coisa que a gente está vivendo? Fake news. Porque vai digitalizar, criar uma imagem digitalizada num contexto que eu não tenho controle, tá? E aí eu posso usar aquilo e criar uma fake news com aquilo, porque o documento, a gente falou agora há pouco, que para eu dar o real acesso, eu tenho que dar contexto. E se eu coloco o documento fora do contexto, eu posso usar ele para fazer fake news. Isso é muito óbvio, entendeu? Porque isso é uma coisa muito séria, porque você está tirando e está possibilitando está dando outras possibilidades de uso. Você está tirando o documento e colocando ele num contexto tecnológico que não tem controle para digitalizar. Você está colocando ele num contexto de procedimentos administrativos que você não tem controle. Tá? Colocando em risco direito à intimidade, direito à vida privada, direito à honra,
direito à imagem, direito à segurança, tá? Direito à autodeterminação informativa, que é uma outra questão, porque os documentos, eles evidenciam as pessoas. Às vezes a pessoa não quer ser vista daquela forma ou daquele momento. Eles podem ser duplicados, eles podem ser manipulados, eles podem ser modificados. E a gente está lidando com um contexto sem confiabilidade, sem padrão. A gente precisa estabelecer critérios de ética para isso. Como é que vai lidar com isso? Como é que vai ser isso? Né? Então, assim, é algo muito sério. Eu, por exemplo, eu não aceitei isso. Né, de a gente levar para a casa de alguém para alguém digitalizar. Não, isso foi uma das coisas que a gente não aceitou. Entendeu? Para isso a gente vai lá uma vez por mês e faz uma vez por semana, mas eu não aceitei. Porque é muita responsabilidade trazer para esse cara, porque uma coisa você está dentro da sua instituição. E a gente não está vivendo o home office de fato. A gente está vivendo uma situação adaptada. Porque o home office, de fato, ele vai me dar uma infraestrutura adequada para eu levar o documento para minha casa. E não uma infraestrutura adaptada para isso. Entendeu? Inclusive, criar um contrato, criar acordos, criar um processo de direitos e de deveres, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mecanismos, né, para isso acontecer. Mecanismos para isso. Exatamente, sabe? Porque aí você pode aí ter várias quebras, vazamento de informação, inclusive usar o documento num outro contexto, até para fazer as chamadas fake news. E, gente, se dentro da instituição documento vaza, documento é roubado, documento é danificado, a gente tem vários casos disso. Imagina na sua casa, imagina com um cara que está transportando isso até a sua casa. Tá? Então, a gente, com isso, a gente tem uma porta de vulnerabilidades sendo abertas. É uma verdadeira porta de vulnerabilidades e tem que ser muito pensado, tem que ser muito bem estruturado, e o arquivista tem que ter muito cuidado com isso. Porque a responsabilidade é dele. Tá? E aí está saindo do poder dele, da custódia dele, tá? Que é esse o lugar do documento, tá? E levando ele para um outro lugar, onde ele pode ser usado em outros contextos, para outras coisas, e diversas coisas podem acontecer. Uma coisa, mas aí ele online, ele também não está saindo do contexto? Não. O software é da minha empresa. Ele está dentro de um ambiente tecnológico construído para a minha empresa. A gente tem mecanismos de segurança para não permitir a invasão. A gente tem uma conexão VPN que foi criada. A gente criou aí protocolos de envio e transferência de documentos. Então, a gente precisa construir o que a gente chama de um contexto tecnológico. Né? Virtualizou, mas não perdeu a estrutura da instituição, sabe? Ela precisa ter ainda a cerquinha dela, mesmo que a cerquinha seja virtual. E isso precisa ser controlado. Não é simplesmente, aquilo que a gente fala, a gente tem que entender, porque é muito complicado de levar o trabalho para casa. Eu falo muito isso, né? Eu falava isso. Eu brincava, você lembra, não sei se você lembra, eu falei assim, aqui na minha gerência, todo mundo é proibido levar o trabalho para casa e trazer a casa para o trabalho. Só que a gente está vivendo isso. A gente teve que trazer, né, o trabalho para casa. Mas não é trazer o trabalho para casa. A gente precisa criar em casa uma infraestrutura de trabalho. O trabalho precisa continuar sendo da sua instituição. Feito de casa. Mas essa infraestrutura é da sua instituição. Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é muito sério. Vamos parar de falar para deixar o povo perguntar aí. Não, foi ótima. Me respondeu, assim, tirou toda a minha dúvida. Acho que todo mundo também. Deu para entender muito bem. Aí eu vou fazer algumas outras perguntas. Vamos combinar mais umas 3 perguntas, pode ser? Pode. Deixa eu pegar alguma coisa. Olha só. Tá. Combinado. Olha só, o Nélio Gomes de Franca perguntou o que podemos fazer para disseminar mais a arquivologia ou arquivista? Vai perguntar 2 ou 3 de uma vez? Não, vamos fazer essas que elas foram na sequência, né? A gente anotou aqui, deixou separado, porque já foi mandado na sequência. Tá. Se quiser responder essa primeira... Olha, a primeira coisa é o arquivista ele mudar a postura. Ele tem que parar de ter vergonha de falar que ele é arquivista. Eu acho que ele precisa assumir esse papel. E a gente tem aquilo... Eu acho engraçado, sabe, Isabela? Às vezes, Nélio,
As pessoas falam assim pra gente, você faz o que? Arque o quê? Eu não fico com raiva, não, eu adoro. Quando me perguntam assim, sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ensinar pra ele o que eu faço. Ainda bem que ele me perguntou. Pior é se ele fosse pra casa e ter falado, cara idiota, não sei nem o que ele faz, não deve ter importância nenhuma. Ainda bem que ele me pergunta. Sabe? Quando alguém fala, arque o quê? Eu vou no céu de felicidade. Eu falo assim, vou ganhar mais um hoje. Vou mostrar. Vou mostrar. Senta aqui, meu filho. Senta aqui, meu filho. Vamos conversar. Vem cá. Senta aqui do meu lado. Vamos conversar. Deixa eu te contar. Você não sabe. Você precisa de documento para isso, para aquilo. E aí eu vou contar para ele. E vou falar assim. E aí o que acontece no final das contas? Eu ganho um advogado, um adepto. Sabe? Tem gente que vai e briga. Que absurdo, que falta de respeito, que não sei o quê e tal. Eu amo quando me perguntam o quê. E aí quando me corrige, melhor ainda, que eu falo arquivologia, arqueologia não é arquivologia mesmo. Que mexe com arquivo, isso mesmo, que mexe com arquivo. Deixa eu te explicar, peraí. E aí, primeiro a gente tem que parar de ter vergonha, né? De falar que a gente é arquivista, de falar que a gente trabalha no arquivo, que a gente estuda sobre arquivos, né? E a gente precisa primeiro mudar a nossa postura. Todo mundo tem problema. Não tem nenhuma área que é perfeita, não. Entendeu? Todas as áreas têm problema, todas têm que se reinventar e não vai ser com a arquivologia que vai ser diferente. Tá? Segunda coisa, a gente precisa parar de fazer da arquivologia um muro de lamentação. Porque eu nunca vi. Chama para chorar, aparece 200 arquivistas. Chama para discutir, aparece 5. Chama para chorar, aparece 300. Chama para fazer, some todo mundo. O pessoal das associações aí morrem para poder trabalhar, para poder fortalecer. Eu ia falar, inclusive, vamos aproveitar e falar da associação nesse momento. Isso! Né? Que é o fortalecimento do profissional, né? Dos profissionais. Exatamente. As nossas associações, a gente precisa fortificar. Olha o que a AMARC está fazendo. Exatamente, chamando para discutir o nosso papel. Ela é uma associação profissional. O que ela está discutindo? O profissional. Me chamou para falar do profissional. Cumprindo o papel dela. A gente precisa fortificar as nossas associações. A gente precisa parar de brigar entre nós. Todo mundo que faz alguma coisa, todo mundo lá querendo aparecer. Sabe? Lá o fulaninho que gosta de aparecer. Entendeu? Aí começam as brigas de ego, de vaidade. Primeira coisa, a gente tem que parar com isso. Tá? Segunda coisa, e aí a gente entra em umas brigas que não fazem sentido nenhum. Aí vai brigar com o historiador, vai brigar com o bibliotecário. E aí ela esquece de falar da gente. Chama eles para fazer junto. Vem cá. Eu sou arquivista, bibliotecário, você é historiador, você é isso e aquilo. Vamos fazer junto? Qual que é o seu papel? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Vamos discutir. Eu vejo diferente aqui, você vê diferente ali. Eu estou disposto a conversar. Vamos conversar? Entendeu? E aí a gente fica buscando conceitos e nome bonitinho para as coisas e esquece da base nossa. Sou gestor de informação, eu lido com sistemas de informação, eu lido com não sei o quê. A gente fica inventando a roda, reinventando rótulos, reinventando. O Zé Maria Jardim uma vez falou assim que ele fica chateado com esses rótulos que dão para arquivologia. É a mesma arquivologia de sempre, gente. Arquivologia contemporânea, arquivologia. Arquivologia, pronto. A gente é pós-custodial, é contemporânea, é diplomática, não sei o que, é arquivologia. É a mesma arquivologia, num contexto tal, sabe? E aquilo, se entender. A gente tem aquela coisa do cachorro, síndrome do cachorro vira-lata. A gente acha que a gente não tem um objeto, aí foi procurar outro objeto. A gente tinha o documento arquivístico e voltamos para ele. A gente achava que a gente não tinha teoria, aí criamos teoria. Achava que a gente não tinha princípio, quis abandonar nosso princípio. Sabe? A síndrome do cachorro vira-lata. Sempre a grama da vizinha é mais bonita. A gente tem princípio, a gente tem teoria, a gente tem conceito, a gente tem terminologia, a gente tem que trabalhar. A gente tem que saber usar. Sabe? Aí sabe o que a gente quer? Sabe uma outra coisa que a gente precisa fazer também? Eu vejo um monte de arquivista que fala assim, eu fui fazer arquivologia porque eu não gosto de lidar com gente, eu gosto de lidar com papel. Pode ir embora. Exatamente. Pode ir embora. Qual que é o seu papel? Dá acesso. Escuto isso muito. Você tem que dar acesso. Para dar acesso, você precisa de quê? Entender o seu usuário, entender o produtor. Tem que lidar com gente. O arquivista que não lida com gente, ele não vai ser valorizado. Você precisa entender o seu usuário, fazer seu estudo do seu usuário. Usuário interno e externo.
Se você não estudar ele, não estou perguntando se ele gosta da cadeira assim, do chão assim, do banheiro assim, do computador assim, não. Estou falando de outra coisa. Tá? De estudo, não. Se ele gosta da cadeira, do ar-condicionado, não é disso que nós estamos perguntando, não. Tá? Eu preciso entender meu usuário. Gente, pouquinhos estudos de usuário. Se não me engano, e aí se eu estiver errado, depois me falam aí. A gente tem um texto da Odília do Jardim, lá da década de 80, uma monografia, ela está nos assistindo, da Daniele Cavalieri Brando, lá da UF, a dissertação de mestrado do Tyron, algumas coisas da Lúcia Veloso, e uma coisa aqui, outra ali. Gente, o mais essencial é entender o documento e o usuário. Eu guardo porque precisa dele, eu preciso entender se é alguém. Eu guardo por quê? Porque alguém precisa usar ele, eu preciso entender esse cara que usa. Eu preciso trazer esse cara que usa para o meu lado. Tá? Se eu não valorizo o usuário e valorizo só o documento, ou a caixa, ou o depósito, ou a estante, ou o ar-condicionado, entendeu? Eu não vou ser valorizado. O arquivista quer ser valorizado, mas não faz o estudo de usuário. O arquivista quer ser valorizado, mas não dá valor para o usuário. Entendeu? O arquivista quer ser valorizado, mas não compreende o seu usuário, não compreende o produtor, não compreende a pessoa. Gente, documento arquivístico, ele é fruto de uma pessoa contextualizada, fazendo funções, eu preciso entender a pessoa. É usado por pessoas, eu preciso entender essas pessoas. Outra coisa que o arquivista precisa fazer, assumir o papel pedagógico que ele tem. De ensinar a usar os documentos, de ensinar a valorizar os documentos. Ele sabe o real potencial de uso dos documentos e dos arquivos. E ele que sabe o potencial de uso dos documentos e dos arquivos, é que tem que fazer esse papel de potencializar isso e de explorar isso. Terceira coisa. De forma estratégica. A gente precisa mudar a nossa forma de falar. A gente chega nas instituições e fala assim, Nélio, você tem que fazer porque está na lei. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que mata, mas está na lei que não pode matar. Tem gente que rouba e está na lei que não pode roubar. Tem gente que dirige bêbado e está na lei que não pode dirigir bêbado. E tem gente que não vai cuidar do arquivo e está na lei que tem que cuidar do arquivo. Então a gente tem que mudar isso. Não dá para ficar falando, ô fulano, você tem que fazer porque está na lei. Lógico que está na lei, mas a gente tem que usar a lei a nosso favor. Ser menos impositivo e ser mais pedagógico. A gente precisa ser menos impositivo e autoritário, sabe? E ser mais humano, mais real, mais próximo desse usuário. Entendeu? Eu me lembro, quando eu cheguei na Assembleia, era muito engraçado. Quando eu cheguei, aí há 10 anos atrás, hoje o contexto é outro e tal, mas um único arquivista, na verdade hoje nós somos dois, mas quando eu cheguei, era eu e o DJ só num canto, nem sei se ele está assistindo a gente, e eu no outro canto da Assembleia. E aí, eu me lembro que, tipo assim, quando a gente ia fazer, olha, eu vou falar isso para contar, mas é para ilustrar, eu tenho muito naquela época, foi a minha primeira chefe, mas ela falava o tempo inteiro para mim, falava, o que tem que fazer? Eu falava, é assim, ela assim, mas na biblioteca é assim. Lógico, ela sabia de biblioteconomia, ela queria ver como é que era. Então não dá para eu bater de frente com ela. Na biblioteca é assim, mas no arquivo é assim, por causa disso, disso e disso. E na biblioteconomia, por causa de... aí está a diferença. Você presta atenção nisso, eu presto atenção naquilo. Quando ela viu que toda hora eu tinha argumento para mostrar, em alguns momentos ela falava assim, como a gente estava numa casa legislativa, ela falou assim, isso. Ela falou assim, tá nessa lei aqui, isso, isso e isso. Mas ela assim, mas a Assembleia ela é uma entidade autônoma. Tem um poder autônomo, os poderes são autônomos entre si. Eu não quero cumprir essa lei, eu não quero fazer parte do CONARC, não quero ninguém mandando em mim. Então não adiantava eu ficar ali, tá na lei que você tem que fazer. E aí a Assembleia faz as próprias leis dela, digamos assim. Né? Nós somos a nossa própria autoridade arquivística, eu convivo com isso, outros não convivem, mas nós somos a nossa autoridade arquivística. E não somos uma instituição arquivística, temos um serviço arquivístico instalado. E dentro desse serviço nós somos a própria autoridade arquivística. Mas é isso, a gente precisa ser mais humano, ser menos impositivo. A gente precisa mudar o discurso. Tem uma coisa que é importante, que a gente precisa também, é porque nós, enquanto instituições, queremos. Eu me lembro uma vez,
num setor que eu fui lá na Assembleia fazer algumas coisas. Eu me lembro que uma servidora virou para mim e falou assim, que legal, eu vou ficar fazendo isso para você? Eu falei assim, não, você não está fazendo para mim, você está fazendo para você. Você está fazendo isso para o seu cliente, o usuário que é o cidadão. Inclusive, você está aqui trabalhando para o cidadão. Ele tem o direito de acesso, ele tem o direito de usar isso. Não é porque o Helder quer, não. É porque o cidadão quer. E para refletir a sua responsabilidade, a sua ética, entendeu? Mostrar que o seu trabalho está sendo feito com responsabilidade. Isso daí é para você. Para você mostrar que o seu trabalho está sendo bem executado, está representado. É um direito do cidadão. Aí mudou. Não é porque o Helder quer. E a gente tem aí uma coisa que eu falo, que a gente precisa transformar o meu objetivo no objetivo da instituição. Transformar o meu objetivo no objetivo do outro. Não tem que ter plano de classificação porque eu quero, não. Tem que ter plano de classificação porque o outro precisa localizar e eu tenho que mostrar isso para ele. Não tem que ter... Aí sabe o que acontece? A maioria dos arquivistas chega numa instituição, a primeira coisa que ele faz uma lei, uma norma, uma portaria, uma instrução, criando. Fica criada a política de arquivo, que na realidade não tem nada de política, e fica criado o sistema de arquivo e não tem nada de sistema, ele não está mandando em nada. Como se isso fosse resultado. Olha, a minha demorou 7 anos para sair. Ainda bem, porque eu não cheguei e não fiz isso. Primeiro eu fui fazer o quê? Conscientização. Eu fui trabalhar a consciência arquivística. Tem um aluno da UFMG, o Ney, e no trabalho dele ele ciência arquivística. Zé Maria também já falou sobre isso. Então, assim, você precisa trabalhar a consciência arquivística. A consciência sobre os documentos. Fazer um papel de conscientização mesmo, um papel de formiguinha. Conscientizar o usuário, entender o usuário, se entender enquanto arquivista, enquanto arquivologia. E parar com essa síndrome de cachorro vira-lata, de fazer da arquivologia um muro de lamentações. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer, vamos discutir, vamos falar. Outra coisa, a gente também tem essa mania, tá? Mas assim, não é desfazendo de ninguém, não. A pessoa chega na instituição e fala assim, tem que fazer isso, porque o Flores fala assim, o Jardim fala assim, o Silva fala assim, a Marisa fala assim. Não, velho, tem que fazer isso porque a arquivologia é assim. O outro não precisa saber, quem tem que saber quem que é Flores, quem que é Jardim, quem que é Silva, quem que é... É você, arquivista. De conceitos achando que isso é bonito e tal. Não, fala simples. Tem gente que vai e fala assim, o cara fala arquivo morto, ele não tem obrigação de saber que eu não chamo arquivo morto, não, quem tem que saber sou eu. E na verdade tá morto mesmo, porque você vê lá mais documental acumulado, mataram o arquivo, só faltou enterrar. O nome tá até certo, ele não tá errado. Ainda não. Só é arquivo permanente depois de tratado e organizado. Por enquanto é mais documental acumulado, é morto mesmo, a plaquinha é certa. Sabe, mas aí a gente tem mania, o cara vem falar com a gente, ele tem o conhecimento coloquial da coisa. Você que tem que entender que ele está falando arquivo morto, massa documental acumulada. Que ele está falando transferência, não, é recolhimento. Que ele está falando tal coisa, você que tem que entender. Que tem que trabalhar isso. E introduzir isso aos poucos, não bater de frente. Morto não. Arque o quê, sabe? E a gente chega a ser arrogante. A gente chega a ser impositivo demais. A gente precisa mudar essa postura. A gente precisa saber lidar, sabe? Argumento. A gente não, o argumento a gente acha que é tirar a lei e julgar em cima, tirar a Constituição, tirar 8.159 e julgar em cima da mesa. Entendeu? Não é assim que se argumenta, não. É lógico que ela é importante, é um arcabouço legal, mas eu preciso mediar e trabalhar isso. Eu preciso saber usar isso. Mas não de forma impositiva, não de forma... A gente vai cerceando o cara. Tipo assim, o cara fala, sai fora, quer aí, tá me colocando na parede? Eu me lembro, sabe, Nelly? Que nos chamaram para uma coisa e a situação era bem complexa mesmo. E aí, na época, a gente colocou tanto problema que o cara levantou e foi embora, você não quero fazer mais, não. E a gente queria aquilo. A gente queria. Sabe, a gente colocou tanto problema, a gente levantou tanto problema para a situação, o cara foi embora. Falou, não quero mais não, vou fazer esse negócio para vocês não, esse negócio é trabalho demais. Impossível. Então, você tá doido? Impossível. A gente teve que mudar a forma de colocar a coisa. Parecia que a gente não queria. Na verdade, a gente queria.
Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa mudar o discurso. A gente precisa mudar a forma. A gente precisa se entender e se aceitar. E a gente precisa trabalhar argumento. Tá? O arquivista, ele precisa... Sabe como é que consegue trabalhar argumento? Puxão de orelha para os meus alunos e para os alunos de arquivologia. Lendo. Leitura entra no sangue. De tanto ler, aí você processa. Tá? Lê muito. Lê demais. Entendeu? E analisar, refletir. Entendeu? É por aí. Espero, Nélio? É Nélio, né? Foi ótimo. Nélio mesmo. Ó, a próxima pergunta, a gente pode até encerrar com essa também, foi da Vanessa. Ela colocou: esse processo de entrar em home office de maneira muito rápida obrigou muitos funcionários a fazerem os processos que envolviam documentos físicos em digitais. Eu entendi que é essa mudança, né, em transformar o e para depois retornar. Mas as atividades sejam transformadas em físicos. Aí essa parte eu não entendi, mas eu entendi isso, né? Colocar o que era físico para o digital para tentar adequar. Quais são as implicações disso? Nessa hora o arquivista tem que ser mais arquivista do que nunca. Porque ele precisa ter respostas rápidas e ele precisa saber de fato quais são os requisitos necessários para que o documento ele possa... E a gente sabe que o documento arquivístico ele precisa daquelas 6 características. Forma fixa, conteúdo estável, organicidade, naturalidade. Isso tudo precisa continuar refletindo. E aí você tem que ter na cabeça, e a gente sabe que se tirar alguma dessas características, as outras se perdem. Então, assim, se ele é natural, se ele como é que fala? Orgânico, se ele é imparcial, e se ele tem fixa e resume essa autenticidade. E aí, você exatamente precisa ter clareza dessas características para manter essas características no documento digital. Até então, a Pelota ela falava assim, o arquivista ele não tem que trabalhar na produção documental. Mas agora... Porque eu preciso garantir, já no nascimento do documento, que eu vou ter as 6 características presentes para que eu possa manter a presunção de autenticidade e depois, no futuro, tá? Presumir, né, que o outro dia o Daniel usou um termo que eu esqueci agora, quando você vai e faz uma cópia autoritária, uma coisa via autoritária do documento, alguma coisa assim, que eu tenho um documento autoritário, tá? Que substitui aquele original e que ele é autêntico, porque com o digital, gente, uma coisa inclusive mudou, o conceito de preservação, preservar antes era manter intacto, perde. Antes preservar não mexe, agora preservar mexe, senão você perde. Não sei se as pessoas perceberam que preservar não é mais manter do jeito que estava. Inclusive mudou com o digital. Então você precisa ter uma resposta muito rápida para ter garantia que, ao nascer, o documento ele tem aquelas 6 características e ele continua sendo papel de evidência. Se ele tem um papel de evidência e eu mantenho aquelas 6 características, beleza, depois eu preciso acompanhar isso e ao longo do tempo renovando essas características do documento. Que a gente fala, inclusive a preservação, ela deixa de ser estática e passa a ser dinâmica, cada vez mais. É muito engraçado outro dia entrar em contato comigo e falando assim, olha, o fulano de tal não quer assinar o documento. E o documento é digital. Eu posso um dos assinantes assinar em digital e o outro assinar no papel, mas não, o documento ele é único. A questão de unicidade documental. Vai perder a unicidade do documento. A gente não vai ter unicidade, a unicidade vai se embora. Se não tem unicidade, ele não é autêntico. Detalhe, né? A gente tem aí 2 documentos incompletos. Ele não é íntegro. Se ele não é íntegro, ele tem 2 ideias. Um assinado pelo fulano, não existe documento híbrido, metade analógico e tal. Todas as características vão embora, voltar atrás na mesma hora. Assim, inclusive pode ser repudiado. Cadê as características? Então, assim, o que o arquivista precisa ter claro nesse momento são as características do documento arquivístico. Cada vez mais, essas características do documento arquivístico, elas são lógicas.
físicas. É entender que isso é muito mais complexo. É nessa necessidade da proveniência que tem a maior profundidade. É quando você olha para o documento e entende esse documento com todas as suas características. Isso é lógico. Isso é orgânico. Né? Não é abstrato. E olha você como é que isso é difícil. Você precisa olhar para o documento e precisa dar a ele essas 6 características e garantir que essas 6 características vão estar presentes. A discussão ela ultrapassa forma, formato, suporte, gênero e documental. A gente tem uma espécie representando uma ação em determinado contexto. O que é a tipologia documental? Espécie, né? Ação e objeto. E eu preciso ter isso muito claro. Eu preciso agora voltar e a gente vai para o lógico e para o abstrato do documento. E a diplomática, inclusive, sendo utilizada aí. Eu preciso, dentro daquele contexto jurídico administrativo, independente do suporte, independente da forma e do formato, garantir as 6 características de representação do documento. E representá-lo. As características, dando a ele o papel de evidência. E isso o arquivista tem que pensar rápido. Aí se ele ficar lá preocupado com o gramo que vai tirar, com a caixa que vai colocar, com a etiqueta que vai colocar, ordenando o documento, não vai funcionar. E se ele ensina uma política, cria um manual, tá? Ele tem que saber fazer, cria um manual, cria uma política, treina e bota as pessoas para fazerem. Porque ele precisa pensar essas outras coisas. Até porque ele tem que vir pensar a produção, o documento ele já tem que nascer com isso. Então ele precisa garantir no nascimento essas 6 características que se completam, que dá ao documento autenticidade, integridade e identidade, e depois acompanhar esse documento sempre renovando isso, porque você vai ter que renovar isso o tempo inteiro. Você vai ter que migrar, você vai ter que fazer refrescamento, vai ter que ter uma política de ação. E aí, durante o tempo, você vai mudando, vai modificando isso. Você precisa garantir que ele nasça com isso. Então, nesse primeiro momento, você precisa dar isso para ele. Você não precisa, no primeiro momento, do software. Você precisa do documento com essas características. Cria ele e deixa ele ali num cantinho. Entendeu? Com essas características que mantém. E aí, preocupada com o software e acaba esquecendo do documento em si. Do documento arquivístico em si. Entendeu? Então, eu acho que é isso. É garantir essa lógica de representação e de evidência, esse papel de testemunho. Cada vez mais, a gente vem trazendo aquilo que é essencial e o objeto que é representado pela própria tipologia documental. E o vínculo arquivístico, e tudo isso é representado através das características, imparcialidade, lógico, tendo forma fixa e conteúdo estável. Tendo tudo isso, presume-se autenticidade, porque o documento é íntegro, completo, e ele tem identidade. Ele nasceu dentro de um contexto pré-estabelecido e dentro de um contexto que tem um determinado controle. É isso. Excelente. A gente vai encerrar. O pessoal até mandou mais perguntas, tinham perguntas muito boas, mas a gente já tem 1h40 mais ou menos de live. Podemos fazer outra qualquer dia desse. Podemos, aí, ó, ótimo. Aí, gente, ó, mais uma oportunidade. Inclusive, alguém na primeira live perguntou assim, vai ter outra live amanhã? Eu falei, gente, pedi para a professora mais uma live. No dia seguinte, estava todo mundo pedindo. A gente, e, assim, a gente faz outro, o Arquivista no Ambiente Digital 2. Ótimo, continuações. E assim, esse momento, né, traz desafios, mas ele é um momento para se reinventar, né? Eu acredito que é isso que a gente pode tirar também, pensar nesse sentido. O arquivista ele tem esse papel de pensar, de trazer diretrizes, de ter estratégias, né, frente à instituição, frente ao seu trabalho. Eu sempre que eu converso com você, eu fico mais inspirada pela arquivologia. Eu acho que é essa sensação que todo mundo tem. A gente quer vestir mesmo a camisa, fazer a coisa acontecer. Exatamente. Vestir a camisa em todos os sentidos. Muito pela participação, tá? Foi esclarecedor, foi muito bom e, inclusive, você trouxe vivência, que é muito importante no nosso meio, né? A gente não está falando de uma pessoa que vive arquivologia, que trabalha com isso, que está vivendo esse momento do teletrabalho. Então, foi, assim, enriquecedor. Muito obrigada, tá? Fica aqui o meu agradecimento em nome da Mark. E vamos marcar essa segunda live, porque todo mundo gostou, e, inclusive, eu gostei muito também. E quem sabe na próxima a gente não traz um torresmo?
Quem sabe? Ô, Belinha, eu que está aí esses últimos momentos, agradecer as pessoas que estiveram aí nos assistindo. Vi aí várias pessoas entrando, falando, dando tchau e tudo. Esse momento é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Eu acho, assim, que o vírus era necessário. É necessário para nos dar um sacalão em todas as áreas. Nas questões pessoais, coletivas, de trabalho, nas nossas áreas de trabalho, para a gente se reinventar, para a gente crescer, para a gente aprender. Acho que toda crise é na crise que se aprende. Se fosse o mesmo, a gente não muda, a gente não cresce. Que a gente possa usar esse momento para um momento de crescimento, um momento para a gente trabalhar as nossas questões morais, espirituais, profissionais, acadêmicas, nos reentender enquanto pessoas, nos reentender e de aproveitar. Nem tudo é negativo. Tudo tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Vamos olhar mais para as questões positivas, sem esquecer dos cuidados que nós temos que ter. E sem esquecer da responsabilidade e, principalmente, vamos ser mais humanos. Inclusive, a gente precisa de um arquivista mais humano, que lida menos com o papel e que lida mais com o usuário. O vírus está aí porque não era que a imunidade estava baixa, não. A humanidade estava baixa. Eu clamo nós, arquivistas, a sermos mais humanos, a olhar mais para os nossos usuários, a olhar para a pessoa produz. A gente estava muito materializado, preocupado muito. É lógico que é importante o depósito, é importante, mas mais importante é o seu usuário. Mais importante é a pessoa que usa, que precisa do documento. Então, assim, vamos ser mais humanos, vamos trazer isso, vamos colocar a humanidade em alta na nossa área, vamos ser mais sociais. E o mais legal de reduzir a situação, ela está nos deixando cada vez mais próximos dos antes. Eu acho que, enquanto arquivista, a gente precisa usar essa possibilidade de aproximação dos nossos usuários. E a gente pode usar essa aproximação usando essas tecnologias e criando um discurso de conhecimento e de comprometimento. E de mostrar que o arquivo, o arquivista e os documentos, eles são essenciais. Sem eles, as instituições não fazem o que elas precisam fazer. Sem eles... Gente, por que a fila da Caixa está imensa para tirar os R$600? Precisa de documento. Precisa levar cópia de documento. Por que um monte de gente não conseguiu os R$600? Porque não tem documento. Né? O WhatsApp do Moro é documento? E nós estamos aí as várias questões, né? Mas é isso. Várias Fica questões. aí, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Para mim tem sido difícil ficar sozinha aqui em Belo Horizonte, fechado dentro de um apartamento. E eu me senti assim, acolhido hoje. Eu me senti pertencendo. E eu pensei que seria difícil falar e não olhar para os olhos daqueles com que eu falo. Eu aprendi isso com a Nélida lá atrás, onde eu conto essa história. Aprendi isso com a professora Nélida. Que ela disse assim, você vai para a sala de aula, então olhe nos olhos dos seus alunos. Olhe para o brilho dos olhos dos seus alunos. E hoje eu estava muito ansioso, mas o brilho ele se fez de outra forma. Esse monte de coraçãozinho subindo, a pergunta entrando. Eu me senti acolhida, eu me senti presente. Parece assim que a minha casa está cheia de gente aqui. Eu quase fiz igual a Ivete, botei um monte de bichinho de pelúcia, mas não tem criança aqui. Aí sabe o que eu fiz? Botei todos os livros aqui em cima da mesa e fiquei olhando. Mas é isso. Obrigadão, viu? Beijo. Não, nós que agradecemos. Cuidem, beijo. Fiquem em casa. Isso aí. Aí, assim, nós vamos disponibilizar, a gente está salvando, tá, essa live para depois disponibilizar no YouTube, no Facebook, no nosso canal. Aproveitar também as pessoas a seguirem a marca nas redes sociais para a gente ter a continuação depois. Tem mais novidades. Vamos fortalecer a marca aí. E a sua associação do seu estado. Isso, a associação do seu estado. Siga a marca e associe-se, né? Isso é muito importante. A gente tem que fortalecer a nossa área. Tá bom? Um abraço, um beijo, muito obrigado. 2 recados rápidos. Primeiro, o livro lá que a Ana Carla e o Tyron organizou tá ótimo. Vai lá ler o artigo que eu fiz sobre gerenciamento arquivístico. Muita coisa do que eu falei aqui tá lá. Vai sair aí.
O Arquivo Nacional está fazendo, já estamos na metade agora do processo, veio para eu fazer a revisão. O livro com a minha tese, vai virar o livro do Arquivo Nacional. Já estamos aí na metade, já entreguei a primeira versão, veio agora para eu fazer a revisão. Se não sair esse ano, acho que é saindo esse ano, beleza? Fica com Deus. Combinado. Um abraço. Beijo, juízo. Não pode faltar o juízo. E a participação de todos. Gente, até o nosso próximo encontro. Com Deus.